Neste vídeo eu vou falar aqui para vocês como é que calcula o centroide de uma figura, né? Aqui vamos imaginar um pilar em forma de U e vamos calcular, né, o centroide desse pilar. Vamos supor que você tenha pegado esse pilar aqui, onde tem, por exemplo, 20, 20, 20 aqui na parte da base do pilar, ó, U voltado para cima, né? Então, vamos lá. Todo mundo aqui é 20. Então, aqui fica 20, aqui fica 20 e aqui fica 20. Agora, vamos ver da lateral do pilar aqui quanto é que ele ficou. Olhando aqui, a gente tem 20 e aqui nos ramos, né, da letra U, 30. Aqui 20 e aqui 30. Está aqui, né, a nossa figura. Então, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu vou traçar o plano cartesiano XY. Então, eu vou passar aqui o X na base da letra U e o Y no lado esquerdo do U, como referência 0, né, para a gente calcular aqui o centroide dessa figura. O que é que eu faço? Eu vou repartir essa figura aqui em 3 partes. Então, ao passar uma linha aqui, eu vou repartir a letra U em 3 figuras, 3 retângulos. Figura 1, esse retângulo aqui deitado. Figura 2, esse retângulo aqui do lado esquerdo. E figura 3, esse retângulo do lado direito. O que é que eu faço aqui agora? Eu calculo, né, a área dessa figura 1 e já coloco aqui. Quem é a base? Olha, 20 mais 20 mais 20, deu quanto? 60. Então, 60 vezes 20, a área da figura 1 foi 1.200 centímetros quadrados. Vou calcular agora a área da figura 2. Então, é só pegar aqui esse lado, que é 30, e multiplicar por 20, que deu quanto? 600. Como essa figura 3 ela é idêntica à figura 2, então, 30 vezes 20, 600 centímetros quadrados. Pronto. Já está aqui separado a letra U em 3 figuras, ou seja, 3 retângulos. E aí eu vou colocar aqui do lado para melhor vocês compreenderem. Figura 1, 2 e 3, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o seu centroide. Ó, figura 1, em se tratando de retângulo, você sempre divide por 2. 60 dividido por 2, 30. Figura 2, 20 dividido por 2, 10. Figura 3, 20 dividido por 2, 10. Coloquei aqui. Agora, vou colocar no eixo Y. Figura 1, 20 dividido por 2, 10. Tanto essa figura como a outra, né, são iguais. 30 dividido por 2, 15. Então, coloquei 15, 15. Então, aqui eu achei o centroide da nossa figura. Mas agora, eu tenho que verificar qual a distância da figura em relação ao eixo X e ao eixo Y. Vamos ver a figura 1 em relação aqui ao eixo Y. Qual é a distância dela aqui em relação ao eixo Y? Ó, como essa figura está apoiada exatamente no eixo Y, a distância da figura até o eixo Y foi quanto? 0. E o centroide dessa figura foi quanto? Que foi a metade? 30. Então, a distância do centroide até o eixo Y foi 0 mais 30, 30. Tudo bem. Vamos para a figura 2. A figura 2 acontece a mesma coisa. Qual a distância dessa figura até o eixo Y? 0. E qual foi o centroide dessa figura 2? 10. Então, se eu fizer 0 mais 10, 10. Então, a distância dessa figura até o eixo Y é o próprio centroide, que é 10. Vamos agora para a figura 3. Ó, se eu olhar a distância da figura 3 até o eixo Y, 20 mais 20, 40. Mas tem a parte do centroide, que foi a metade, que foi 10. Então, a distância do centroide até o eixo Y da figura 3 é 40 mais 10, 50. Vou fazer agora o mesmo procedimento, só que agora em relação ao eixo X. Ó, essa figura 1, em relação ao eixo X, ela está apoiada exatamente em cima do eixo X. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ficar 0, porque não tem distância nenhuma, como vocês estão vendo aqui, 0. E qual a distância do centroide aqui? Aqui não foi a metade, não foi 10? A metade de 20 não foi 10? Então, 10. Então, 0 mais 10, 10. Então, a distância do eixo do centroide dessa figura até o eixo X foi quanto? 10.
O mesmo procedimento vou fazer agora para a figura 2. Ó, figura 2. Qual a distância dessa figura até o eixo X? Ó, tem esses 20 daqui, eu coloquei aqui, mas tem a metade aqui que é do centroide, que é o 15. 20 mais 15, 35. Então, 35 centímetros é a distância do centroide da figura até o eixo X. O mesmo procedimento eu vou fazer com a figura 3. Ó, daqui para baixo foi 20, eu coloquei 20. Tem um centroide que foi 15, está aqui, 20 mais 15, 35. Pronto. Agora vamos aplicar na fórmula. Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. E eu peço a vocês, pessoal, que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este. Deixe o like e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem. Então, vamos lá. Vou aplicar agora a formulazinha que diz o seguinte. Para calcular, no caso, o y de centro de gravidade. Eu vou somar todas as áreas vezes a distância em relação ao eixo y dividido pelo somatório das áreas. Vamos ver aqui mais detalhadamente. Ó, como eu estou trabalhando aqui com y do centro de gravidade, eu vou ter que pegar a distância em relação do eixo y. Então, é essa que está aqui, ó, na vertical. Ó. Vertical e vertical. Então, vai ser a área dessa figura 1, que foi quanto? 1.200 vezes, quanto foi aqui a distância do eixo y? 10. Coloquei 10 aqui. Mais, né? Quem foi a área da figura 2? Calculamos, foi 600 vezes a distância em relação ao eixo y, que é aqui, na vertical, foi quanto? 35. Vou passar agora para essa outra figura. Mais, aí eu vou pegar a área da figura 3, que foi quanto? 600 vezes a distância em relação ao eixo y. Então, foi quanto aqui? 35. Agora aqui é só fazer a continha. 1.200 vezes 10, 12.000. Mais 10 vezes 600, ou 600 vezes 35, 21.000. 600 vezes 35, 21.000. Tudo isso dividido pelas áreas. Então, você, só lembrando aqui, aí, 600 mais 600 dá 1.200, mais 1.200, 2.400. Então, embaixo você vai colocar a soma das áreas de todas as figuras que você dividiu. Então, aqui vai ficar agora 12.000 mais 21.000 mais 21.000. O resultado disso, dividido por 2.400, você vai achar que o y do centro de gravidade foi quanto? 23 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer agora, quando eu quiser calcular o y do centro de gravidade, né? Não, o y não, o x do centro de gravidade, que é igual o somatório aí, de novo, né? Da área vezes a distância em x sobre o somatório de todas as áreas. Então, vamos lá. Só que agora eu vou pegar a distância x. Por que a distância em x? Porque aqui eu estou querendo o x do centro de gravidade. Então, vamos lá. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte agora, passar o x do centro de gravidade. Eu vou pegar a área da figura 1, que foi 1.200, multiplicando pela distância aqui em relação ao eixo x, que foi 30. Olha lá. Foi o que eu fiz, é 1.200 vezes 30. Mas, aí agora passo para outra figura. Vou pegar a área 2, quem foi a área 2? 600 vezes a distância em relação ao eixo x, que foi quanto? 10. Então, vai ficar aqui, para achar o x de gravidade, 600 vezes 10. Mas, por quê? Porque tem outra figura, né? Que é essa aqui. Então, vai ficar a área da figura 3, que foi 600, vezes a distância no eixo x, que foi quanto? 50. Então, aqui, 600 vezes 50. E aqui, agora, continua as continhas. 1.200 vezes 30, 36.000, mais 600 vezes 10, 6.000, mais 600 vezes 50, 30.000. Tudo isso dividido pela área da figura 1, que foi 1.200, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3, que deu 600 mais 600, 1.200, com 1.200, 2.400. Então, fazendo isso aqui, ó, colocando aqui embaixo, e aqui você vai fazer o quê? Soma tudo isso daqui e divide por 2.400. Então, o x do centro de gravidade foi quanto? 30 centímetros. Então, o que é que nós temos aqui?
nós temos aqui essa figura aqui, que foi dada para a gente. Aqui, digamos que seja um pilar em forma de U. E queremos descobrir o centro de gravidade aqui desse pilar, ou seja, dessa figura. Então, pelos nossos resultados, o centro de gravidade desse pilar foi quem? X do centro de gravidade foi 30 e o Y do centro de gravidade foi quanto? 23. Então, você chega aqui, é X, 30, aqui é 30. E quem foi, o outro foi 23. Então, mais ou menos 20, 23 aqui assim. Então, você faz aqui uma linha aqui e outra linha aqui. Nesse cruzamento onde está aqui o cursor do mouse, é o centro de gravidade desse pilar. Era isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, né? Então eu peço a vocês que compartilhem o vídeo com o máximo de amigos que vocês tiverem, se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como esse e deixe o like, pessoal, para fortalecer o canal. Fui, pessoal, até o próximo vídeo.